se as regras fundamentais da economia americana estivessem prestes a ser completamente reescritas. Não ajustezinho qualquer, estou a falar de uma mudança sísmica de pensamento no banco central mais poderoso do mundo. Vamos mergulhar numa nova e fascinante previsão que sugere que podemos estar à beira de uma era económica radicalmente diferente. Ok, vamos começar com um número que, chama logo a atenção. 7.700. Pois é, essa é a meta para o S&P 500 para o final de 2026, de acordo com um analista veterano, Ed Yardeni. É uma previsão, super otimista, não é? Então, a pergunta que fica no ar é: como é que se chega a esse ponto? O que é preciso entender é que esta não é apenas uma previsão otimista. O número de Yardeni não se baseia na economia que temos hoje. Pelo contrário, baseia-se na ideia de uma virada de chave completa na política económica americana. Mas o que é que poderia causar uma mudança tão profunda assim? Bem, tudo se resume a uma coisa: uma potencial mudança de regime, uma troca de comando lá na Reserva Federal. Um novo líder, com uma filosofia totalmente nova, poderia assumir o controlo em maio de 2026. E é aqui que entra a figura central de toda esta história, o possível novo arquiteto de economia dos Estados Unidos, um homem chamado Kevin Warsh. O Ed Yardeni usa uma expressão ótima para descrever o Kevin Warsh, um perfil saído diretamente do casting central. E o que é que isso quer dizer na prática? Quer dizer que ele tem o currículo perfeito, sabe? Passagem pelo Morgan Stanley, já fez parte do Conselho da Fed, tem aquela presença institucional que os mercados já conhecem e entendem. Ele é uma figura conhecida, sim, mas a questão é que ele chegaria com um manual de instruções completamente diferente. E aqui dá para ter uma ideia do quão diferente é esse manual. A gente teve o Paul Volcker, conhecido como o grande desinflacionador, depois o Alan Greenspan, o grande inflador de ativos, e mais recentemente o Jerome Powell, que é visto como o mais pragmático, que se vai ajustando. Mas o Warsh, ele entra numa categoria diferente, o pró-oferta. Fica claro que isso não é só uma evolução, sabe? É uma ruptura mesmo, uma quebra total com a filosofia que guiou a Fed durante décadas. Então, tá. Mas como é que é este tal manual do lado da oferta na prática? Quais são os pormenores de como uma Fed liderada pelo Warsh iria operar? Vamos analisar isso? Primeiro, só para a gente relembrar rapidinho, a economia tradicional foca-se muito em gerir a procura, o consumo das pessoas, certo? Mas a economia do lado da oferta, ela vira essa lógica de cabeça para baixo. A ideia aqui é que a melhor forma de ter crescimento de verdade é estimulando a oferta de bens e serviços. E a política monetária? Ela entra como um suporte, um apoio estável. Agora, olha que interessante esta citação do próprio Warsh. Para ele, a inflação não é... Sabe aquele efeito colateral que temos que aceitar quando a economia está forte? Não, ele vê a inflação como uma escolha, um resultado direto de política má. Essa visão, claro, vai totalmente contra os modelos que a Fed tem usado há anos. E o modelo mais famoso de todos é a tal da curva de Phillips. Aquela ideia clássica de que existe sempre uma troca, um trade-off. Para ter desemprego baixo, é preciso aceitar uma inflação um pouco mais alta. Pois é, o Warsh simplesmente diz que este modelo está obsoleto. É uma relíquia lá dos anos 70, que já não faz sentido numa economia moderna movida à produtividade. É como se ele estivesse a pegar nos mapas antigos, a deitá-los ao lixo e a dizer: ok, precisamos de um mapa novo. Então, qual seria o plano dele? É uma espécie de compromisso estratégico. Primeiro, enxugar agressivamente o balanço da Fed, que ele considera inchado. Segundo, e esta parte é meio surpreendente, ele combinaria isso com juros de curto prazo mais baixos. Para quê? Para incentivar um investimento de verdade na economia. E o objetivo final de tudo isto? Ter uma Fed que intervém menos, que deixe os mercados funcionarem mais livremente. Claro que um presidente da Fed não faz nada sozinho. Uma mudança radical destas precisa de apoio. O Warsh teria que convencer o Comitê Federal de Mercado Aberto, que é o grupo que vota os juros. E o Comitê de 2026, pelo que tudo indica, seria um verdadeiro campo de batalha de ideias. É uma mistura danada de ideologias lá dentro. De um lado tem os hawks, os falcões, como a Michelle Bowman, que querem esmagar a inflação a qualquer custo. Do outro lado, as doves, as pombas, tipo a Lisa Cook, que se preocupam mais com o desemprego. E ali no meio, os centristas como o Neil Kashkari. O que é que isto significa?
que qualquer decisão importante vai exigir muita, mas muita negociação, muito compromisso, o que torna qualquer mudança radical bem mais difícil de passar. E se não bastasse um comitê todo dividido, o mandato do Warsh começaria bem no meio de uma turbulência institucional sem precedentes. Essa linha do tempo aqui mostra bem. É uma onda de trocas na liderança da Fed, com vários mandatos importantes a acabarem justamente na época da transição. E para adicionar mais uma camada de complicação, ainda há um drama jurídico a acontecer. Há um caso no Supremo Tribunal que questiona se o presidente dos Estados Unidos pode simplesmente demitir um governador da Fed por qualquer motivo. Uma decisão que enfraqueça essa proteção nossa poderia ameaçar a independência do Banco Central, deixando muito mais vulnerável à pressão política. Então, a pergunta é, como é que um novo presidente da Fed conseguiria navegar no meio de tantos desafios? A solução que se propõe é algo chamado Novo Acordo Fed-Tesouro. Basicamente, seria uma coordenação muito próxima entre eles para garantir que os mercados continuem a funcionar bem. É um malabarismo de altíssimo risco, sem dúvida. O que nos leva de volta ao início de tudo, àquela previsão super otimista do Yardeni. Todas estas peças a moverem-se ao mesmo tempo, a nova liderança na Fed, as políticas de oferta, são a base, o alicerce da sua tese dos loucos anos 2020. A ideia central é a seguinte: uma Fed focada na oferta criaria aquele ambiente estável, de inflação baixa, que é o terreno perfeito para um boom de produtividade puxado pela inteligência artificial descolar de vez. A lógica é esta: a política da Fed destrava o boom da IA e esse boom alimenta um crescimento gigante nos lucros das empresas. E o motor de toda esta tese é justamente esse crescimento dos lucros. O Yardeni projeta que os lucros por ação do S&P 500 vão dar um salto de quase 16% em 2026 e depois mais 13% em 2027, chegando a $350. É este número, $350, que, quando se aplica um múltiplo de mercado, nos leva até àquela meta incrível de 7.700. Esta tabela aqui resume o cenário completo. Além da meta de 7.700 para o S&P 500, o Yardeni também vê o ouro a chegar a $6.000 a onça como uma proteção. Ele também espera que os juros dos títulos do Tesouro de longo prazo subam, por causa do crescimento forte da economia, e não acredita num corte na taxa principal da Fed antes de, no mínimo, junho de 2026. Então, o ponto central é este. Estamos diante de dois futuros possíveis e eles são drasticamente diferentes. De um lado, há esta tese dos loucos anos 2020, que aponta para uma era de crescimento forte, preços estáveis e mais empregos. Mas, do outro lado, uma Fed que intervém menos poderia criar um futuro com muito mais incerteza para as poupanças, para o planeamento da vida. A grande questão que fica é qual destes caminhos será o escolhido.